Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma videoaula. E a videoaula de hoje, a nossa videoaula 25, é uma continuação muito importante da aula anterior, a de número 24, quando tivemos a oportunidade de explicitar para vocês o método das partidas dobradas, importante forma de contabilização, de escrituração das nossas decisões administrativas. E hoje nós vamos exemplificar, né, como fazer isso, ou seja, a escrituração propriamente dita, a partir da interpretação, evidentemente, dos atos administrativos, ou seja, das decisões que vamos tomar ou tomamos nas organizações. Então, hoje a aula é o processo contábil, a escrituração propriamente dita, né? Estamos seguindo o nosso conteúdo programático, estamos aqui na última aula do tópico 5, temos ainda mais uma aula, não, essa é a penúltima, melhor dizendo, então. Estamos seguindo essa inspiração aqui do fluxo, né? Estamos justamente nessa questão da escrituração. Então, a escrituração, ela se dá por meio para a obtenção das demonstrações, como já vimos, mas ela acontece formalmente por meio dos livros que a legislação determina que sejam escriturados ou registrados as transações. Então, temos características de livros fiscais, evidentemente com uma regulação mais dos órgãos de governo nas 3 esferas, livros de caráter social, né, a sociedade de caráter societário, isso aqui principalmente para as empresas de capital aberto, ou seja, formalização e escrituração das atividades dos atos administrativos para a geração da informação de ordem societária. Isso afeta muito as empresas de capital aberto e são regulados normalmente pela CVM a partir da Lei 6.404. Os livros trabalhistas, que têm a função de registros, de formalização das relações entre a organização e os seus empregados, e aí, evidentemente, a CLT é o documento de maior expressão, e os livros contábeis, que vamos abordar alguns, ou uma forma como isso acontece na maioria das empresas, para que a gente entenda que aquela captação da transação e a sua formalização por meio de plano de contas tem que ser feito em livros específicos da contabilidade, conforme prescreve a legislação. E os 2 mais importantes, como já falamos na aula anterior, é o livro diário e o livro razão, que vamos explicar um pouquinho sobre eles hoje. Então, os registros contábeis, eles são efetuados com base em documentos que vai suportar o registro dessa transação. Então, qualquer registro realizado na contabilidade tem que ter um documento, tem que ter algo legal e que sirva de base, de justificativa para aquela transação. Então, os documentos de ordem fiscal, né, as notas fiscais, por exemplo, representam os principais documentos. Se eu vou ao banco e faço um depósito numa conta corrente, eu tenho que ter o comprovante que eu fiz o depósito. Da mesma forma, quando eu faço o cheque para sacar valores ou faço uma transferência bancária para alguma destinação, de pagar algum fornecedor ou alguma situação, eu tenho aquele comprovante eletrônico que eu fiz uma transferência com todos os dados que é peculiar àquela transação. Então, tem que existir. Esse é um princípio de que registro contábil só pode ser efetuado por meio de um documento, e o documento de acordo com o que a legislação permite, principalmente a legislação do imposto de renda, quando se trata de despesas, receitas e tudo mais. O livro caixa é uma particularidade, né, que algumas empresas fazem, outras não, por opção, inclusive, ele não é obrigatório, porque o fato é só registrar as entradas e saídas monetárias. O livro de registro de inventário, ou também o controle do estoque, era uma situação menos utilizada individualmente, mas
uma nova legislação do imposto de renda está exigindo que as empresas tenham um maior rigor, né, na escrituração destes dados aqui. Então, o controle de estoques ganha uma repercussão muito grande a partir dessa legislação, principalmente as empresas de manufatura, ou seja, o ambiente do engenheiro de produção. Então, isso daqui vai ficar muito atrelado, inclusive, nas empresas de manufatura, ou seja, porque nós temos desde o estoque de matéria-prima até o estoque de produto acabado e muitas vezes estoques de produtos em processamento ou em elaboração. Então, isso aqui ganha uma importância muito grande na área de produção hoje, porque será uma cobrança muito intensa da Receita Federal a partir do momento em que todo o sistema que ela desenhou estiver implantado e, mais do que implantado, fiscalizado, né? E algumas situações obrigatórias específicas, toda vez que se simplifica ou se particulariza alguns tipos de empresas, por exemplo, uma empresa optativa do sistema simples de pagamento de impostos, você também carrega com isso uma escrituração específica para que seja adaptado a esse tipo de tributação que essa empresa vai sofrer. Então, são coisas dinâmicas, eu não vou expor leis e nem situações atuais, porque isso pode mudar de hoje para amanhã, porque a gente tem que ficar permanentemente acompanhando a legislação. Mas isso é uma tarefa também dos profissionais da área e não do engenheiro, ficar acompanhando regularmente essas situações. Eu acho que é bom entender como isso funciona para que a gente fique atento a possíveis modificações e aí a gente tem que adaptar a nossa forma de agir na nossa área. Importante situação é essa de registro das entradas e saídas de mercadorias, matérias-primas e produtos. Eu não posso registrar de qualquer forma. Eu tenho o registro de entrada, tenho o registro de saída, tenho a forma de apuração de impostos, né, tanto do ICMS, que é um imposto estadual, como do IPI, que é um imposto federal, e atinge, com certeza, a maioria das manufaturas, ou praticamente todas as manufaturas, porque, se vocês não sabem, a sigla IPI é Imposto sobre Produto Industrializado, por isso que acaba afetando só as indústrias. As indústrias e o comércio são afetados pelo ICMS, que é o imposto estadual, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, eu tenho formas que eu sou obrigado a separar, inclusive para informar cada instância, o governo do estado e o governo federal, nas suas particularidades, de acordo com a resolução que sustenta a existência desses impostos. Muito bem, então toda a escrituração começa com o livro diário. O livro diário, né, ele não tem no dia a dia a forma de livro, hoje é tudo eletrônico, mas o nome já está dizendo, é diário, ou seja, eu devo registrar aqui todos os fatos contábeis que representam as minhas decisões de ordem administrativa e mais, o registro ele tem que ser de ordem cronológica, ou seja, hoje iniciei o dia de atividade nas minhas operações da empresa. Eu deveria registrar a cada momento, ao longo desse dia, as transações. É lógico que isso não tem uma situação em tempo real, às vezes, mas se existisse tudo de captação em forma tempo real, a cada minuto de decisão tomada, o sistema captaria a informação e registraria no livro diário. O que normalmente se faz é um registro no final do dia ou até de ordem semanal, mensal, quinzenal, como acontece na maioria das empresas, principalmente de menor porte, né? Deve ser encadernado no final, ou seja, deu o número de folhas permitido para um livro diário num determinado momento, num determinado período, eu encerro, né, tem que ser formalizado com termo de abertura, com termo de encerramento. Eu posso ter vários livros diários ao longo de um período de um exercício, de 12 meses, mas eu tenho que, depois de individualmente
feito, cada uma das folhas eu tenho que encadernar isso e deixar pronto para qualquer iniciativa, principalmente de fiscalização, para que alguém possa verificar. Então, o papel em si do livro diário é o seguinte: se eu vou lá e olho cronologicamente todas as transações, eu posso abstrair o que levou a aquele registro, ou por que ocorreu aquela transação. Esse é o papel. Então, a qualquer momento, eu consigo resgatar todas as transações que eu fiz num passado recente ou no passado em que eu sou obrigado a deixar esse livro à disposição das autoridades competentes. O livro razão, né, no mesmo conceito, ele não existe um livro até que ele atinja o número de folhas permitido para cada exemplar. O foco desse registro é uma totalização de transações por contas e subcontas. Então aqui, o foco do livro diário é o controle individual de cada conta. Conta, então nós vimos já anteriormente o conceito. Eu tenho transações, eu quero controlar essas transações, eu tenho que criar uma conta. Se eu preciso dessas informações para gerar uma demonstração interna ou externa, eu tenho que criar essa conta no plano de contas. Portanto, se eu crio a conta, eu tenho que fazer o controle individual dela. E eu faço pelo livro razão. Tá? Então, aquele conceito da razonete que nós vimos na aula anterior é justamente para que eu tenha uma visualização das transações em ordem cronológicas naquela conta e tenho uma visão do que aconteceu entre aumentos e diminuições naquela conta. Então, em síntese, o livro diário, ele totaliza as transações e o livro razão, ele individualiza as transações por conta. Então, eu consigo ter toda a visão de ocorrência naquela conta ou subconta. Então, é o controle individualizado das nossas operações. Então, isso serve para atender a legislação, mas também serve para que eu tenha as informações gerenciais que eu preciso ter. E é isso que nos interessa, entender como a contabilidade se estrutura, como ela registra as nossas transações e como eu posso puxar desta necessidade que ela tem de formalizar, de escriturar as informações que eu preciso de ordem gerencial. Então, por isso que temos que ter uma noção como a contabilidade processa o registro das transações para que eu possa dizer o seguinte: essa informação já existe e eu preciso dela para mim. Então, aqui nós vamos exemplificar de uma forma bem simples, mas que tem muito conceito aqui, né? São apenas 4 transações e como eu faria o acompanhamento individual dessas operações e as contas patrimoniais que ele acaba envolvendo. Então, são 4 operações, uma que formalizou a constituição da empresa, uma transação de compra à vista, uma transação de compra de recursos de forma parcelada, né, e uma operação de empréstimo. Né? Então, o que vale para essas 4 transações vale para qualquer outra que aconteça no âmbito de ser uma conta de ativo, ou seja, bens e direitos, ou uma conta de passivo que expressa obrigações. Então, a primeira operação, o depósito inicial, em que 3 sócios constituíram uma empresa, cada um com um valor de 50 mil, e fizeram o depósito no banco da esquina. A segunda operação, foram lá, compraram um veículo para utilização da sociedade. A terceira, precisaram mobiliar as instalações, foram lá, compraram mesas, cadeiras, armários, computadores, ou seja, tudo que equiparia as condições de utilização de algum espaço físico para as operações da empresa. Isso normalmente é denominado na contabilidade como móveis e utensílios. E a quarta operação, eles foram até uma instituição financeira e contraíram um empréstimo de 30 mil
para ser pago daqui a 6 meses. Muito bem, a primeira operação, a constituição do capital da empresa. Então, 3 sócios, 50 mil cada um, 150 mil. Então, pegaram esse dinheiro, foram lá no banco da esquina e fizeram o depósito. Então, como vimos na convenção de ativo e passivo e as contas que são envolvidas nesses dois demonstrativos, ou nessas duas colunas do demonstrativo, a conta de ativo aumenta pelo lado esquerdo. Portanto, aqui foi feito um lançamento convencionado de débito. Ora, se houve um lançamento do lado esquerdo, tem que ter um lançamento do lado direito como contrapartida. Então, o dinheiro foi depositado no banco, mas, ao mesmo tempo, a empresa contraiu uma obrigação e essa obrigação cresce ou aumenta do lado direito. Então, eu atendi às convenções. Eu tenho um lançamento de crédito e um lançamento de débito, porque vimos que do lado esquerdo é débito, do lado direito é crédito, e isso aqui dos dois lados do balanço. Muito bem, então tem um do lado esquerdo e um do lado direito. Então, respeitamos o que convencionamos na aula anterior. Então, eu trouxe novamente para vocês entenderem que o que nós fizemos ali tem tudo a ver com o que foi convencionado. Portanto, ó, o ativo aumenta por um lançamento de débito e o passivo aumenta por um lançamento de crédito. Né? Então, ativo, acréscimo no lado esquerdo do razonete, passivo, acréscimo no lado direito do razonete. Foi isso que aconteceu com a primeira operação. A segunda operação, comprou um veículo à vista por 50 mil. Desculpe, aqui é 80 mil. Pequeno erro corrigido agora. Então, eu tinha 150 mil, fui lá na agência, comprei um veículo, ou fui no estabelecimento que vende o veículo e comprei esse veículo. Portanto, se quando eu depositei no banco, o valor aumentou, né, o ativo, quando eu faço o saque para comprar o veículo, ele diminui deste lado. Então, eu tinha 150, gastei 80, sobrou 70. Mas, em compensação, eu comprei um bem, que é um ativo. Então, agora ele era valor zero, numa conta veículo que não tinha veículo, e agora eu tenho o valor adquirido. Né? Então, um lançamento do lado esquerdo, um lançamento do lado direito, de acordo com a transação e de acordo com a natureza dos itens envolvidos. Então, foi aqui envolvido duas contas de ativo. Portanto, isso não exime que nós temos que ter um lançamento do lado esquerdo e um lançamento do lado direito. A conta capital continua quietinha aqui porque não houve nenhuma transação que envolvesse a conta capital. A terceira operação. Fui lá, comprei móveis, utensílios. Né? Mais um errinho de digitação aqui, pessoal, perdão. 60 mil. Né? Então, comprei no valor de 60 mil para pagar em 6 vezes, como estava descrito lá. Portanto, assumi uma obrigação. Então, percebam, respeitando as convenções. Não tinha móveis utensílios, que são bens, aumentou pelo lado esquerdo. Não tinha uma obrigação, passei a ter, porque vou pagar parceladamente 60 mil. Né? Então, respeitando integralmente o que foi convencionado. Um lançamento do lado esquerdo, um lançamento do lado direito, no mesmo valor. Essa é uma regra que tem que ser respeitada também. Não importa quantas contas sejam envolvidas, mas o total de contas debitadas tem que ser no mesmo total de contas creditadas. Podem ser 2 ou mais contas, não há limite para o número de contas envolvidas, mas há uma obrigação de que o total de débitos e o total de créditos sejam
estritamente no mesmo valor. E por último, a quarta operação foi lá no banco, fez um empréstimo. Esse empréstimo não é de 50 mil. Consegui errar todas as operações, pessoal. Então, o 30 mil foi captado. Esse valor veio para o banco. Então, eu tinha originalmente 150, depositei ou fui creditado em mais 30 mil, formou 180, mas eu comprei um veículo, está aqui já registrado de transação anterior. Hoje existe 100 mil de saldo na conta. Né? Não tinha obrigação de empréstimo, agora eu tenho. Portanto, olha, lado esquerdo, lado direito, 100% atendido ao que foi convencionado anteriormente. Em síntese, o que nós chamamos de contas com saldo devedor, que são as contas de ativo, o saldo devedor não quer dizer que as contas a gente tem débito e tem que pagar por isso. Não, são contas que, por estarem do lado esquerdo, e lado esquerdo representa débito, portanto, o saldo tem que ser do lado esquerdo, portanto, saldo devedor. E o saldo credor são obrigações, porque do lado direito temos o lado do crédito, portanto, de natureza de saldo credor. E aí, simplificando aqui no balanço patrimonial, a conta com 100 mil, 80 mil, 60 mil, totalizando 240, a conta empréstimo, 60, 30 e 150, também totalizando 240, o mesmo total de ativo, o mesmo total de passivo. Nosso balanço ou a nossa equação patrimonial está integralmente atendida. Então, percebam que são transações simples, mas que conceitualmente recapitulam tudo aquilo que vimos na aula anterior. E imaginem isso tudo feito de uma maneira formal em registro naquele conceito de livros. Então, cada conta tem o controle individual e as transações de ordem cronológica ligadas a cada uma dessas contas pelo conceito de débito e crédito nas contas. Então, isso aqui é o exemplo mais explícito de método das partidas dobradas. Neste momento, só envolvendo contas de natureza patrimonial. Então, vocês, recapitulando aulas anteriores, vocês vão encontrar aquele conceito de contas de resultados e as contas patrimoniais. Hoje, trabalhamos só as contas patrimoniais. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar o conceito de contas de resultado também. Então, vamos juntar os dois conceitos num exemplo e vocês vão praticar depois, posteriormente, esse conceito. Então, portanto, estamos encerrando a nossa aula em que fizemos a exposição aplicada da escrituração nos livros formais que a legislação exige e exemplificando com transações de natureza assim, simples, mas que conceitualmente tem toda a densidade que vimos na aula anterior e na aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.